sejam bem-vindos à aula 7. E hoje a gente vai falar sobre gatilhos mentais. Se você caiu nessa aula de paraquedas, eu sou Olho de Oliveira, sou atriz e empresária, empreendo na 1.market e estou aqui te ensinando gratuitamente no YouTube sobre essas habilidades do marketing para você colocar em prática no seu negócio. Eu escrevi um e-book chamado Guia para o Instagram, um passo a passo para empreendedores. Então, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre gatilhos mentais e como que você pode utilizá-los. Essa é uma continuação da aula anterior, falando sobre copy. Os gatilhos mentais são um dos pilares da copy para a gente poder utilizar ali um recurso do neuromarketing, induzindo o nosso leitor a tomar algumas decisões um pouco mais rápidas, sem passar ali pelo crivo de uma análise aprofundada ou de uma pesquisa muito aprofundada sobre um determinado produto para tomar uma atitude de compra. Então, o que que isso significa? A gente vai utilizar alguns gatilhos para a gente despertar esse desejo da compra. E pode ser que você já conheça algum desses, vou passar por 14, mas uma coisa que eu gostaria de dizer antes é que isso não é uma coisa errada. Porque quando a gente começa a estudar sobre gatilhos mentais, a gente começa a entender como que o mundo do marketing funciona e como que a gente pode utilizar ali algumas artimanhas. Isso é ótimo também para você pensar em como consumidor, como que você toma uma atitude de compra. Tá, então vamos lá um pouco mais na prática entender como que a gente pode utilizar isso. O primeiro gatilho mental que eu vou falar para vocês é sobre o escassez. Talvez seja um dos mais famosos também que a gente vê por aí, que é quanto mais raro ou limitado um produto ou serviço é, mais desejado ele vai ser pelas pessoas. Isso vai fazer com que a gente tome uma atitude um pouco mais rápida para a gente poder fechar o negócio, garantir ali a nossa aquisição. Por quê? Porque se é uma coisa muito rara, quando você tem a oportunidade de adquirir, você quer isso para ontem. Então, a escassez é um dos gatilhos mentais mais famosos e um dos mais eficientes também, quando a gente já gerou esse desejo. Mas cuidado, viu? Se você não conseguiu gerar o nível de desejo que você gostaria, quando você falar para as pessoas que isso é super raro, super limitado, pode ser que ninguém queira. Cuidado para o feitiço não virar contra o feiticeiro, tá bom? Realmente utiliza isso quando de fato há uma procura muito grande e você quer deixar esse serviço ou esse produto de uma forma bem limitada mesmo. O próximo é reciprocidade. Quando você oferece algo de muito valor para o seu consumidor, ele tende a querer retribuir de alguma forma, seja comprando o seu produto, seja compartilhando. Eu estou utilizando esse gatilho de reciprocidade. Eu entendo quais são as dores dos empresários e eu quero te ajudar de uma forma completamente genuína mesmo, sem cobrar nada por isso e dando a oportunidade de você ter acesso a esse tipo de conhecimento. E você pode retribuir isso, por exemplo, compartilhando isso com um amigo. Fica a dica, tá? Outro gatilho, curiosidade. A curiosidade, ela vai gerar ali um mistério, um gostinho de quero mais, para poder manter essa atenção do seu cliente por mais tempo. Isso vai gerar esse desejo para poder saber o que que é. Um exemplo que a gente pode utilizar é o das novelas. Como que uma novela consegue manter uma atenção sustentada por tanto tempo? Porque sempre no final de um episódio ela vai gerar um gatilho de curiosidade para o próximo. É isso que um pouco que as histórias fazem também. A gente levanta ali uma questão para a gente poder resolver isso só depois. Um outro gatilho é a urgência. A urgência, ela vai criar um prazo super curto para você tomar alguma atitude, uma promoção com um tempo limitado, uma Black Friday da vida, né? Esse tipo de campanha, ele gera esse senso de urgência. Por exemplo, esse lançamento exclusivo, ele tá com esse valor promocional apenas até meia-noite. Então, você precisa tomar uma atitude rápida ou você vai perder isso. A empatia é quando você se coloca no lugar do cliente, ouve as suas necessidades e oferece uma solução mais personalizada, uma conexão emocional. Um exemplo disso é: sabemos como pode ser desafiador, por isso estamos aqui para te ajudar. Um pouco aqui também do que eu estou utilizando, né? Então, tá vendo que tem ali gatilhos mentais que são legais para a gente poder utilizar? Legais que eu falo. Tudo vai depender também daquilo que você está oferecendo, do momento.
Se eu vou fazer um lançamento, aí é claro que eu preciso ativar ali outros gatilhos. Dentro da sua estratégia, você vai distribuir esses gatilhos mentais de uma forma que você possa balancear. Porque, como eu falei na aula anterior, as pessoas já conseguem identificar quando uma propaganda ela tem ali o super gatilho mental dela, e isso pode não funcionar mais diretamente. O outro gatilho mental, novidade. As pessoas elas são atraídas por novidades, por inovações. Esse daqui ele tá muito atrelado ao de curiosidade também. Por quê? Porque se é uma coisa nova, as pessoas estão curiosas para poder saber o que que é. Então, se por exemplo você utiliza, né, um lançamento exclusivo, algo novo, isso por si só já pode gerar esse gatilho de novidade. O próximo gatilho é segurança. Aqui a gente vai transmitir para o cliente essa sensação de segurança. E como que você pode fazer isso? Você pode oferecer garantias, mostrar para esse cliente que ele está protegido durante todo o processo, oferecer políticas de devolução, ou testes gratuitos para as pessoas experimentarem, gerando ali esse senso de segurança mesmo. Então, quanto mais o cliente se sente seguro com aquela compra, maior a probabilidade dele tomar essa atitude de comprar, sabendo que ele pode apelar para essas seguranças também. Essa parte aqui da segurança também, ela é bem interessante quando a gente para pensar, por exemplo, nos depoimentos. Eu sempre que vou realizar qualquer tipo de compra, depois de já ter caído alguns golpes, eu coloco o nome da empresa lá dentro do Reclame Aqui, por exemplo. Então, quando tem uma empresa que, por mais que tenham acontecido imprevistos ali, eles conseguem responder todos os clientes, isso me gera uma sensação de segurança para aquela compra, sabendo que por mais que eu compre e dê alguma coisa errada, essa empresa ela vai de alguma forma entrar em contato comigo para que a gente possa buscar uma solução. Então, isso também traz essa sensação de segurança. Antecipação. Criar uma expectativa sobre o que está por vir. Então, você vai gerar ali um pouco também atrelado com de curiosidade, de novidade, mas você vai, com antecedência, falar sobre aquilo que vai acontecer. Essa antecipação, ela é muito importante ali dentro dos lançamentos. Então, no lançamento, você não vai só levantar um save the date, alguma coisa assim. Você vai gerar uma antecipação para o que vai acontecer naquele momento. Uma antecipação também para um evento, o que que vai acontecer naquele evento, qual é a programação, quando que vai rolar, quais são os lotes, tudo isso são formas de gerar ali uma antecipação. E cuidado, tá? Para você não gerar uma antecipação extremamente rasa, do tipo, em breve. Tá, em breve o quê? O que que a gente pode esperar? Então dá para poder explorar um pouco mais esse gatilho. A prova social. A prova social nada mais é do que outras pessoas falando sobre o seu produto. Então, ao invés de você falar sobre como o seu produto é bom, mostre como você tem ali cases, né? Casos de clientes que tiveram uma boa experiência com esse produto, com o seu serviço, falando por você. Então, quando você apresenta ali provas sociais, você consegue gerar ali também uma sensação de segurança. Então, um exemplo é: veja o que que os nossos clientes estão dizendo. Porque aí é uma outra pessoa falando sobre o seu produto. Isso te gera ali uma sensação de maior autoridade também. Storytelling. Contar histórias envolventes sobre os seus produtos, sobre os seus usuários e até mesmo sobre a sua empresa. O storytelling é o gatilho mental que você vai utilizar a história para poder falar sobre a sua empresa, sobre o seu produto. Então, ao invés de falar ali sobre quais são esses benefícios, cria uma narrativa para que as pessoas também consigam se identificar com aquela solução do problema. Um exemplo é: conheça a história de como criamos esse produto. Essa parte por trás, mostrando ali mesmo de onde que surge a ideia até o ponto final desse lançamento. Isso pode te ajudar a criar ali uma forma diferente de falar sobre o seu produto e que pode dar muito certo. Comunidade. Eu diria que esse é o gatilho mental que mais está em alta no momento. Por quê? Porque as pessoas, elas estão crescendo em grande escala e esquecendo desse ponto principal, que é conectar com o seu consumidor. E como que você faz isso? Através do gatilho mental de comunidade. Você pode criar ali um grupo no WhatsApp onde você vai ter essa conversa com os seus consumidores. Dentro ali do Instagram também tem essa opção de criar um canal onde você coloca ali coisas um pouco mais pessoais, não só pessoais, mas assim, um pouco mais particular, sabe? Que você não vai falar para todo mundo, mas que você vai falar
para sua comunidade. Isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais próximas de você. Dor e prazer. Reconheça e identifique a dor do seu cliente para que ele perceba como o seu produto ou serviço pode aliviá-lo, gerando a sensação de prazer e alívio. Então, aqui é muito a questão de problema-solução também. Essa dor e esse prazer. Vai explorando, porque quanto mais você entende sobre as dores do seu cliente, mais você consegue trazer uma solução efetiva para aquilo, ou até mesmo outras dores vão surgindo a partir disso, porque se tem uma coisa que o ser humano é bom, é em criar problemas. 13º gatilho mental: razão. Esse gatilho ele vai apelar para a lógica do cliente. E aqui dentro das razões, você vai meio que justificar o porquê de algumas coisas, mesmo que ninguém tenha perguntado, porque isso vai trazer o senso de que aquela dúvida que está ali no subconsciente do seu consumidor, você já está respondendo ela. Então você consegue trabalhar ali a razão dessa forma. Então essa razão, ela também está muito atrelada à segurança. E isso vai trazer uma sensação de uma melhor escolha para essa determinada ação que você está sugerindo ali para o seu cliente. E por fim, especificidade. Quanto mais específico você for, mais confiável o seu argumento se torna. Então, em vez de dizer o nosso produto é o melhor, ofereça dados concretos, números mesmo, detalhando ali, embasando o que você está falando. Por exemplo, em 7 dias, 95% dos nossos clientes viram uma melhora significativa em. Ela vai trazer o senso de que, tipo, tu sabe exatamente o que você está falando. E isso é muito interessante porque a gente traz ali uma parte mesmo de análise de dados, e isso de uma forma científica comprovada vai dar ali uma maior autoridade para o que você está falando. Então, aqui te apresentei 14 gatilhos mentais para você utilizar aí nas suas estratégias de lançamentos, no seu dia a dia também. Até mesmo no story, você consegue utilizar ali esses gatilhos mentais. Como eu falei, vai equilibrando, certinho? Na próxima aula, a gente continua, então, dentro desse universo da Copa. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E não esqueça de seguir o nosso canal, ativar o sininho e eu te espero na próxima terça-feira. Até mais. Tchau, tchau.